Graças ao Senhor Jesus, amém. Eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. Certamente, se não fosse por ele, não estaria. Ao Ari pelo convite, o Tiago. Apesar do Tiago continuar me boicotando, e ele disse que se eu falasse qualquer coisa dele, ele desligaria o microfone. Então não posso falar o que está no meu coração acerca dele. Mas depois, pessoalmente, eu posso falar quem realmente é o Tiago, a eminência parda do poder do SEMESP. E se vocês conhecerem pessoalmente, certamente se decepcionarão como eu. Mas temos que amar. Eu sou quase que obrigado, constrangido a amá-lo. Ele pôs o relógio aqui, bomba. E agradeço também o Alfredo, a Thelma, cederem à igreja aqui, aos amigos, Ravara, Agreste. É sempre bom estar aqui em Araçatuba, na Ágape. E também eu soube que veio uma caravana de Botucatu e que eles fariam muita gente de Botucatu. Eu não estou vendo, acho que eles foram almoçar. Mas, enfim, nós vamos falar um pouquinho desafios de uma igreja cheia do Espírito Santo. Wagner, e se vocês quiserem acompanhar ali, eu fiz um trajeto dentro daquilo que eu tenho estudado, que se chama trânsito religioso, ou nomadismo religioso. Eu tenho pesquisado essa área e queria fazer uma relação entre trânsito religioso e nomadismo religioso. De alguma maneira, sempre me chamou a atenção o texto que falava sobre a tribo de Isacar. Para mim está tranquilo aqui, mas posso pôr. Não, está tranquilo aqui, mas pode deixar. Obrigado, viu? A tribo de Isacar, ela lia os tempos e dizia o que Israel deveria fazer. E esse versículo sempre me chamou a atenção. Que tribo é essa, né, que lê o momento atual, lê a sociedade e, de alguma maneira, é usado por Deus para orientar o povo de Israel? E isso me chamou muito sempre a atenção. Então, eu vou tentar, de alguma maneira, fazer uma leitura rápida da modernidade e do que seja esse trânsito religioso que eu chamo de mochileiros da fé. E como a igreja lida com isso, principalmente o líder, como o pastor ou líder, lida com esse nomadismo religioso, lida com esses mochileiros da fé, que são nômades, que flutuam de espaços para espaços, de lugares para lugares, de igrejas para igrejas. E depois eu usarei um texto bíblico para encerrar. A primeira questão é a gente tentar entender um pouco o que é o mundo moderno. Esse mundo que nós vivemos, alguns chamam de pós-modernidade, outros chamam de modernidade, ou crise da modernidade, ou ápice da modernidade, ou colapso da modernização, ou simplesmente pós-modernidade. É um momento bastante complexo em que nós olhamos e não compreendemos muito bem. Principalmente os mais antigos, que já têm uma caminhada, uma experiência de fé, eles olham para esses tempos, para esse momento e dizem, bom, não era assim, pelo menos essa não é a igreja que eu conheci. Um pastor disse para mim, eu quero a minha igreja de volta. Onde está a minha igreja? Ou disse, olha, a igreja mudou e eu não percebi. Então, que igreja é essa? Que momento é esse? E eu vou usar aquilo que é chamado paradigma da secularização. O paradigma da secularização é um processo elaborado por um sociólogo alemão chamado Max Weber, que ele diz que o sagrado vai para a margem da sociedade. O sagrado não é mais aquele centro, não é mais aquele referencial. A religião já não explica mais a sociedade. A religião agora está em uma das esferas da sociedade, mas ela não explica mais. Ninguém mais vai até um pastor para que ele explique a sociedade.
nenhum repórter, dificilmente uma revista semanal, ou o Globo Repórter chega até um pastor e diz: pastor, explique o que é que está acontecendo. Não. As explicações eles vão atrás de um político, de um sociólogo, de um filósofo, eles vão atrás de qualquer um outro, menos de um pastor, de um padre, porque dificilmente explica. A não ser uma ou outra questão moral, aí sim eles recorrem à religião. Mas a secularização ou a modernidade faz com que o mundo agora seja explicado racionalmente. E nesse contexto surgem, vai naquilo que eu chamei de mochileiros da fé, e o aumento dos chamados sem religião. O último censo de 2010, quase 10% da população brasileira declarou-se sem religião alguma, eu não tenho religião. É um dado que vem crescendo assustadoramente, chamando a atenção dos pesquisadores. Mas o que seria, primeiramente, um mochileiro da fé? E alguém diz assim: a forma plural de disseminação do que é tido como religioso, com o consequente aumento da oferta de opções religiosas, sua diversificação interna e a crescente demanda por essas ofertas, configura o que vem sendo chamado de trânsito religioso, que resulta de uma autonomização do indivíduo, agora um errante religioso, liberto das amarras da cultura religiosa tradicional. Resumindo isso, o mochileiro da fé, ou o nômade religioso, ou o errante da fé, ou o trânsito religioso, se configura por conta da autonomização do indivíduo. O indivíduo agora, ele não tem mais amarras da tradição religiosa, da fé. Alguns chamam, que nós estamos vivendo, o pós-denominacionalismo. O indivíduo agora, ele tem liberdade de opção, liberdade de escolha, liberdade para fazer e realizar aquilo que ele bem entende em termos da fé. Todas as outras instâncias sociais, mas agora na modernidade, pela fé, ele escolhe qual é a melhor religião. Ele tem autonomia para dizer assim: eu não quero mais uma igreja que tenha som alto. Eu quero uma igreja que tenha trabalho para crianças. Eu não quero um pastor que grite, eu não gosto de igreja barulhenta. Eu gosto de igreja silenciosa que tenha coral. O canto coral, lá o coro que vai cantar. Eu gosto de igreja que tenha gente que reflita, gente mais transada, gente mais legal. Então ele agora, na modernidade, o indivíduo tem essa autonomia. Pode passar. Ele conquistou a sua liberdade religiosa. Ele não está mais debaixo de nenhuma autoridade, não está mais sob o mando de ninguém, não está mais sob a orientação de ninguém. Ele é dono da sua própria fé, ele é dono da sua própria razão, ele é dono dos seus próprios desejos, ele faz como ele entende. A conquista da liberdade religiosa funciona como garantia e alternativa a qualquer mega encantamento, tradicionalismo e fundamentalismo, e como conduto para uma condição no limite, atitude socialmente legitimada. Ele não precisa mais prestar contas. E com isso ele não se sente culpado. Ele não precisa criar raízes dentro de uma igreja, dentro de uma denominação. Não mais. Ou seja, um professor diz assim: a liberdade de opção por uma religião em detrimento de outra enseja a liberdade de opção por nenhuma religião. Por isso que o sem religião cresce. Porque eu tenho autonomia até mesmo para escolher uma não religião. Eu tenho agora a opção de ser religioso ou não ser religioso. Não é porque o meu pai era religioso, o meu avô religioso, eu vou ser religioso. Não é porque o meu pai fazia isso, eu faço aquilo. Não, agora não mais. Agora eu estou livre. Pode passar.
Então, a secularização implica num declínio geral do compromisso religioso dos indivíduos, com qualquer sorte de definição ou credo. Quem participou de uma igreja de anos atrás, percebe isso. Você tem cada vez mais crentes autônomos e independentes. Você tem cada vez mais crentes flutuando de religião para religião, sem se sentir culpado por isso. Não há mais um comprometimento com a religião a qual ele abraça. Ele pode ser um cristão e caminhar com a doutrina que ele quiser. Ele pode pertencer a uma denominação e ter um credo particular. Ele não precisa dar satisfações a ninguém. O que leva a ligações cada vez mais passageiras, reduzindo a religião a um item de consumo. É como se estivéssemos no saguão de um aeroporto. Todo mundo indo e vindo, mas sem lugar, sem história, sem compromisso, sem nada. É gente indo e vindo, viajando, indo e tal, você encontra, oi, paz, boa noite, tal, não sei o quê, mas ele vai e volta sem ter que dar satisfação a ninguém. Com isso, ele vai se tornando rapidamente num consumidor da fé, num consumidor religioso. E a religião se torna uma religião de consumo. Uma religião onde eu vou e começo a consumir aquela igreja ou aquela religião que ofereça o melhor produto. Pastor, o senhor me garante, se eu ficar na sua igreja e fazer a campanha das 7 semanas, eu vou conseguir isso? Ele se torna um fiel consumidor, um fiel religioso. E a religião um item de consumo, não tendo nenhuma consequência nas estruturas e instituições sociais e de poder da modernidade. Eu vou com a minha mochila, por isso mochileiro da fé, eu acampo aqui na Ágape. Enquanto a Ágape me der aquilo que eu quero, está legal. O dia que eu achar que já consumi o que eu deveria consumir, eu vou para a igreja Alfa. Lá na igreja Alfa eu acampo, consumo o que eu quero consumir, até não ter mais o que consumir, monto a barraca, ponho nas costas e continuo. Sem que isso implique ou traga qualquer consequência. Um outro professor, na outra tela, diz que hoje se respira no país da liberdade religiosa a plenos pulmões. Como nunca, não só de direito, de júri, como no início da vida republicana, mas também de fato. E as pessoas, esse clima de descompressão, podem ir e lá vão elas, mudando de religião à vontade. Não há quem proíba, não há quem condene, não há quem diga qualquer coisa, é normal. Não há mais compromisso, não há mais o porquê, não há mais a razão de eu ficar aqui. E aí nós temos a figura, pode passar, do mochileiro da fé. Pode dar mais um toque. Ou também chamado de nomadismo religioso. Alguém que acampa de igreja em igreja, de religião em religião, completamente descomprometido. Completamente livre, leve e solto, sem que ninguém os pare. Pode ir mais uma. Eu fiz algumas entrevistas e eu queria só passar uma entrevista, logicamente eu não vou dizer o nome, mas para que vocês entendam isso. Na entrevista, uma fiel de uma determinada igreja disse assim: eu conheci a Atalaia é uma igreja pentecostal. Eu era do mundo. Eu disse, o que é ser do mundo? Ela era católica e frequentava a Umbanda. Então ela era católica, frequenta a Umbanda e se converteu na Atalaia. Quando eu cheguei na Atalaia, tive uma enfermidade, uma enxaqueca, que eu vivia 7 dias da semana com dores de cabeça. Aí eu fui curada da enxaqueca na Noite dos Milagres. Fiquei 3 meses, aí eu saí da Atalaia. Fiquei 6 meses afastada. E comecei a frequentar a Mundial de Ferraz com a minha sobrinha. Aí depois eu fiz muita campanha na Mundial. Aí eu tinha umas dores no estômago.
e eu era nervosa, estava tendo insônia, não dormi e tomava 2 calmantes por dia para dormir. Aí o pastor Clóvis me convidou para o culto da Noite do Milagre, campanha da Noite do Milagre. Eu vim numa noite às 7h30, numa quinta-feira. Ele fez o culto e eu caí. Depois ele fez outro culto às 7 da manhã, campanha do jejum. Eu passei mal de novo. Aí ele começou a cuidar de mim, tratar de mim, e eu fui curada da enxaqueca. Não tinha mais desmaio, não tomava mais calmante. Na outra tela, aí depois, em seguida, veio o pastor Alisson e fez muita oração. Mas eu ainda continuava a manifestar demônio. Caía, desmaiava, brigava com meu marido. Depois de 5 meses, eu conversei com o pastor Júnior. E ele veio tratando de mim todos esses meses, com muita oração. E eu estou fazendo muita campanha na Mundial de Ferraz. Eu consegui converter a minha sogra. Aí ela foi curada de umas dores no pé, no esporão. Meu tio caiu enfermo de diabetes e eu fui internar ele, porque ele ia perder o dedo. Aí numa campanha da água na Igreja Mundial de Ferraz, campanha que o fiel, juntamente com o bispo ou pastores, oram pela água, depois leva para casa para beber, passar na enfermidade, até mesmo lavar o chão, a fim de purificar a casa. Eu fiz oração na hora e pedi que o pastor orasse na água para me levar. Aí ele falou que Deus iria operar. Eu levei água para o meu tio beber e ele foi curado. O machucado dele cicatrizou e ele recebeu alta. Eu estou na Igreja Mundial de Ferraz, muito contente. Lá foi tratado o meu coração. Hoje eu posso dizer que sou feliz, que antes não era. Então veja, pode passar. Só para entender um esqueminha, mais um. Ela era católica, mas ela frequentava a Umbanda. Depois ela se converte numa igreja chamada Atalaia, uma igreja pentecostal. Mas depois ela sai da Atalaia, fica afastada 6 meses e volta para a Mundial de Ferraz. Aí ela vai e passa pelo pastor Clóvis, ela cai endemoniada, mas aí depois parece que o pastor Clóvis sai, vem um outro pastor, que é o pastor Alisson, cuida dela também com um monte de enfermidades, mas ela depois volta e fica com o pastor Júnior. O dia que esse pastor Júnior, ao Mundial de Ferraz, não satisfazer mais, não trazer o que ela quer, ela vai para outra igreja. Ela passou seguramente por 1, 2, 3, 4 igrejas e 3 ou 4 pastores. E em todas elas, você tinha campanhas. Ela não se refere em nenhum momento à questão de Jesus. Ela não fala em nenhum momento, quando da conversão, como ela era e como agora ela era. Ela não fala, como o Ari estava dizendo aqui, do batismo que ela recebeu. Ela só diz que ela foi curada, que ela fazia campanha, que um pastor, de alguma maneira, tratou dela, assim, assim. No final ela diz, o importante é que eu estou muito feliz. O importante é que meu coração está tranquilo, ele está feliz, não tem problema nenhum, está tudo certo. E se aqui não der mais aquilo que eu quero, se aquilo não tiver aquilo que eu desejo, eu vou para outro lugar. Eu vou procurar aquilo que me apetita. Pode passar, Wagner. Um outro sociólogo diz, Peter Berger, onde vários produtos são ofertados obedecendo às leis da compra e venda, a religião participa do mercado e, para sobreviver, precisa passar por adaptações constantes. No mercado, o cliente sempre tem razão. E como o gosto dos clientes muda rapidamente, a mentalidade mercantil da igreja força que ela se adapte aos sabores dos novos modismos eclesiásticos e tantos novos ventos de doutrina. A partir do momento que a igreja entra para concorrer no mercado, no momento que ela entra para disputar o fiel, ela vai ter que se adaptar aos novos modismos. Ela vai ter que se adaptar às novas teologias. Ela vai ter que se adaptar ao mercado, porque senão o outro vai passar à frente dela. Então, constantemente eu tenho que produzir bens religiosos para o fiel consumidor consumir, senão ele vai embora. Eu tenho que constantemente produzir campanha, constantemente produzir noite do vendaval, noite da pessoa alegre, noite dos desanimados, noite das virtudes, noite disso. Eu tenho que fazer
Para quê? Para que eu possa apresentar ao cliente, ao fiel consumidor, algo novo, para que ele possa comprar. Caso contrário, ele vai procurar em outro lugar. E aí nós começamos ao show de ofertas. E aí você vai tendo ofertas e mais ofertas, ofertas e mais ofertas, ofertas e mais ofertas, e cada um vai ofertando e oferecendo o seu produto. São livros, são cultura de paz e não violência, por R$35, e assim vai, e até mesmo o rabino dizendo que vai trazer, e o padre Marcelo também oferta, e cada vez mais, todas as religiões. A monja oferece curso, o rabino oferece curso, o padre Marcelo agora inaugurou para 100 mil pessoas. E quem tiver a melhor oferta, leva. Pode passar. O pastor, líder espiritual, e essa a questão. Como é que fica o líder espiritual, o pastor, que quer levar a coisa a sério, que quer levar a uma igreja santa, etc. Ele geralmente entra em crise e se vê muitas vezes atraído a seguir o mesmo caminho de seu povo, de sua gente. Começa então a construção de sua própria agenda, de sua própria igreja, de seu próprio percurso e trajetória, individualizando-se tanto quanto seu povo, escolhendo a melhor maneira de servir com seus dons, segundo suas próprias convicções, onde a agenda é dada pelos modismos do próprio mercado. Eu era um crítico muito forte do neopentecostalismo, disso, continuo crítico, mas eu tento fazer um exercício de me colocar no lugar, por exemplo, desse pastor. Imaginem vocês, um pastor que está lá na periferia da zona leste de São Paulo, com muita dificuldade com aquilo que ele aprendeu. Ele começa uma igreja porque entendeu que, de alguma maneira, o seu líder disse para ele começar, ou entendeu de Deus que era para começar. Aí ele está lá há alguns anos com 30, 40, 50 pessoas. Aí ele liga a televisão no sábado para assistir um programa evangélico, e vem um pastor ali, principalmente uma pastora norte-americana, e mostra o coral, antes dela entrar, ou dele entrar para pregar, um coral, 280 vozes, aquela vestimenta belíssima. Aí mostra a igreja lotada, bancos estofados, multimídia, ele com uma roupa belíssima, ela num traje exemplar, todo mundo bonito, grande, loiro, de olhos claros, cantando de uma maneira excepcional. E no meio da pregação, esse pastor, essa pastora diz: olha, eu sei o que você está passando. Eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, lacabastei. Mas quantas vezes meus filhos chorando vinham até mim: papai, por que isso? E eu entrava no meu quarto e clamava, e assim ele vai. Porém, desde que eu comecei a ler esse livro e entendi a doutrina da determinação, louvado seja Deus pelo apóstolo Suricandas, porque ele me ajudou a entender como eu determino e como Deus está a serviço do seu povo. Naquela mesma noite eu entrei no meu quarto e comecei a determinar. Eu determino uma igreja grande, eu determino uma igreja com bancos estofados, eu determino um coral, Como que aquele pastorzinho lá, aquele irmão simples tal, olha um apelo desse? É fácil resistir? Não é não. Não é fácil resistir. Se nós formos honestos, nós queremos também uma igreja grande. Qual é o problema? Uma igreja bonita, qual é o problema? A questão é o quanto nós vamos nos expor a uma agenda de mercado. A questão é o preço que nós vamos estar pagando por isso. Porque o apelo é muito forte. O apelo é muito forte. E nós temos que estar unidos, juntos, firmes para segurar isso. Segundo Noé,
nesse clima de secularização, líderes cristãos se sentem cada vez menos relevantes e cada vez mais marginalizados. Muitos começam a se perguntar por que deveriam permanecer no ministério. Eu tenho encontrado vários e vários líderes que estão se questionando se devem ou não continuar no ministério, se vão ou não abandonar o seu posto, jogando a toalha e dizendo, está muito complicado. Frequentemente eles o deixam, desenvolvem uma nova aptidão e se unem aos seus contemporâneos em suas tentativas de contribuir relevantemente para um mundo melhor. Eles dizem, olha, aqui da igreja não tem, eu falo, mas isso aqui não vai nem para frente nem para trás, isso aqui está assim, esse negócio de ficar visitando, ficar fazendo, é melhor eu ir para outro lugar, porque se eu for um grande administrador de empresa, se eu for um intelectual, se eu for isso, eu sou mais relevante ou menos relevante. E a pergunta persiste, como pastorear indivíduos, irmãos, que são senhores da sua agenda? Como ser um pastor, um líder espiritual, onde cada membro, cada ovelha tem a sua própria agenda, a sua própria maneira de pensar, a sua própria maneira de agir? Mochileiros que possuem a liberdade de seguir esse ou aquele pastor de acordo com as prioridades que ele mesmo estabeleceu. Chega domingo na igreja, vem um irmão lá e diz, pastor, a doutrina de não sei o quê. Eu disse, onde você ouviu isso? Eu liguei lá o rádio ou assisti o programa de televisão e o pastor fulano de tal disse isso e aquilo outro. Aquele outro pastor disse isso, aquilo outro. Aquele outro irmão disse isso. Qual doutrina? Como se sente o líder religioso que está pastoreando com mais 10 pastores juntos, com 10 doutrinas diferentes, com mais de 20 tipos de músicas diferentes, e que você se encontra no domingo e o cara vem para você e diz, qual que eu tenho que abraçar? Eu tenho várias opções, qual que é a minha opção? Mochileiros que constroem um cristianismo autônomo e independente para si, e dele usufruem segundo seus desejos e vontades. Mochileiros que seguem o seu próprio coração. Mochileiros que vão aonde achar melhor. Eu queria propor então alguns caminhos podemos seguir, mas não podemos nos esquecer que com certeza correremos algum risco. O primeiro risco é do líder espiritual começar a fazer uma comparação entre os seus pares. Talvez esse seja um dos mais terríveis e que tem matado muitos líderes espirituais. Quando ele começa a comparar, olha a igreja do fulano, olha a igreja do ciclano, etc. Ao invés de nos tornarmos irmãos da fé, igrejas irmãs, cooperadores de Cristo militando na mesma seara, nos tornamos competidores. Colegas de ministério e igreja se tornam concorrentes. O irmão chegou para mim, eu estava com a igreja, e logo veio a concorrente. Eu disse, como assim? A igreja fulana de tal lá veio em frente à minha igreja, sem ética nenhuma, sem dizer nada. E é muito fácil eu e você entrarmos nesse jogo. É assim? É cada um por si, Deus por todos? Ele levou membro, ele fez isso, então vamos aqui, vamos competir. Vamos ver quem tem o melhor programa, quem tem a melhor igreja, quem tem a maior arrecadação, quem tem a banda mais transada da cidade. E aí eu começo a correr com competições, e não mais com igrejas fraternas, irmãs, amigas. Uns meses atrás, eu falo isso porque é público, o Valdomiro Santiago, ele se refere ao missionário RR como tio, e ele é o vivo, eu assistindo, ele disse, poxa tio, o senhor pegou o meu horário, tio, o senhor em maior consideração, tio. Porque o Edir Macedo tinha pegado o horário do RR. O RR pegou o horário do Valdomiro, o Valdomiro pegou do Malafaia. E eu ficou gritando, pô, você está pegando o meu horário? O outro, ele pegou, eu peguei o teu. Você é mais fraco? E quem tiver mais dinheiro, leva. Não há mais como chegar e conversar e dizer, peraí, como que você vai... Porque um foi e ofereceu mais dinheiro pelo horário. Onde nós vamos parar com isso? Corre-se um segundo risco, que é o risco da elitização cultural.
Eu acho que o Capelletti já falou bem isso, que pelo fato de sua formação teológica não ser aceita pelo Ministério da Educação, pressiona-o a querer fazer algum tipo de curso que lhe dê o status para ser aceito na sociedade. E aí vira na guerra dos diplomas. Quem tem mais diploma? Porque isso dá status. Eu sou mestre, eu sou doutor. Mas e a palavra de Deus? Eu sou doutor, mas cara, você não está falando mais da palavra de Deus. Por muito tempo, na carreira cristã, me impressionava, eu corria atrás de homens que depois da pregação eu saía e dizia, meu, aquele cara tem uma sacada. Meu, mas como ele articulou a palavra, como ele fez, tal, não sei o quê. E eu lembrava do pregador e de sua inteligência, seu poder de reflexão, sua intuição e conhecimento. Mas de um tempo para cá, eu tenho corrido muito atrás daqueles que têm vida com Deus, e que você nem lembra muito bem o nome dele, a carinha dele, mas você sai de lá com a convicção de que Deus falou. Você sai de lá e diz, hoje Deus falou comigo, e isso provocou uma transformação, uma mudança na minha vida. Eu saí desse sermão mais santo, um desejo pela santidade, um desejo por ler as Escrituras, um desejo por orar. Esses pregadores que me impactam hoje, que eu busco. Alguém que eu posso sentar e eu saio com algo que, não a grande sacada, aquela reflexão, aquela pegada. Mas de alguma maneira ele trouxe Jesus mais para perto. Independente do seu status ou dos seus diplomas. Terceiro risco, corre-se o risco da profissionalização, fazendo com que os líderes queiram se afirmar, utilizando de títulos profissionais como executivos e também utilizando literaturas seculares para administrar a igreja. Então, a administração da igreja se torna cada vez mais profissional. Não são mais ministérios, mas são perfis ministeriais. E aí isso, de alguma maneira, enche o coração e diz, não, mas agora a última moda. Eu fiz um pastor amigo meu, ele já está no 3º MBA. E eu disse, isso é teologia? Ele disse, não, que teologia? Eu vou para o 3º MBA na GV. Corre-se um outro risco também, que é de se tornar construtor de monumentos, fazendo das igrejas verdadeiros palácios. A grande sacada são palácios, monumentos. Corre-se o risco da política eclesiástica, fazendo com que as igrejas se transformem numa arena política em que os cargos, eleições e a responsabilidade de suas nomeações farão dele um homem público que poderia ter sido no mundo secular. Então ele não consegue crescer secularmente, ele vai fazer a plataforma dele na igreja. A respeitabilidade dele, etc., porque de alguma maneira ele está frustrado, porque é simplesmente só um servo de Deus. Então ele começa a usar a denominação, a igreja, como degrau, um degrau para ele crescer cada vez mais até chegar à presidência da denominação. Sendo assim, e agora eu queria entrar nesses minutos que me restam, vejamos o exemplo de alguém que se deixou levar e não se lembrou desses riscos. Queria que você abrisse lá em Juízes, capítulo 17, permanecesse com a Bíblia aberta. Nós vamos ler esse texto. De um homem, um sacerdote e uma família que se deixaram levar por esses riscos. Começa aqui a falar sobre a apostasia do período de Juízes. Os personagens são um filho que rouba da própria mãe, lá no versículo 1. Diz assim, havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe, os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava as maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe, bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse, de minha mãe dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo.
Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. Interessantíssimo. Esse filho rouba a mãe. A mãe começa a praguejar, a lançar maldições sobre o filho. O filho fica com medo, diz, praga de mãe pega. Aí ele vai e devolve para a mãe numa crise de consciência e diz, mãe, não lança mais maldições sobre mim. Aí a mãe olha e diz, nossa, bendito, no versículo 2, bendito do Senhor seja o meu filho. É uma mãe completamente omissa. O pai não se nomeia aqui, não sabe se ela é viúva, se é mãe solteira, o que acontece com o pai. É um pai moderno, ele é omisso, ele não é mais o sacerdote. Isso é fora de questão ser o cabeça do lar. E essa mulher aqui, ao invés de disciplinar o filho, ao invés de dizer a Mica, Mica, você pecou contra o Senhor, pecou contra mim, ela olha e diz, filhão, o que é isso? Você é o querido da mami. Toma aqui, toma o dinheiro, toma 200 ciclos de prata e faça um Deus para você. Construa uma religião aqui para a gente. Essa religião do Deus de Israel, ela é muito severa, ela é muito dura, ela é bruta. Esquece a maldição. Está tirada a maldição. Não vamos falar mais nisso. E ele acredita nisso e constrói isso. E no versículo 5 diz que esse homem, Mica, vem a ter uma casa de deuses. Ele constrói sua própria religião. Calvino já dizia que o homem é um construtor de deuses. Uma fábrica de construção de deuses. E Mica faz exatamente isso. E aí ele faz uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava reto. Filhão, nossa casa vai servir do jeito que acha que tem que servir. Vem cá, filho, fala, pai. Você agora é pastor, mas, pai, eu não sei se eu estou afim disso. Eu não perguntei se você quer ou não, filhão. Aqui é a estola. Estão aqui os deuses. Nós somos família de sacerdotes. Como assim, pai? Filho, não faz tanta pergunta. E ele consagra o filho, põe a estola e diz, filho, daqui para frente você está consagrado, vamos tocar esse barco, porque em Israel é assim. Cada um faz o que bem entende. Cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Ninguém deve satisfação a ninguém. Ninguém mais presta contas a ninguém. Não tem reino, não tem autoridade, não tem liderança, não tem ninguém. Mas aí, naqueles dias, o versículo 6... diz, aqueles dias, 7, havia um moço em Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. Opa, apareceu alguém aqui da tribo de Levi. Um levita. E ele começa a se demorar por ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar aonde melhor lhe parecesse. Esse sacerdote, esse pastor aqui, ele está andando, esse líder, ele está andando e diz, olha, eu vou ficar onde melhor me parecer. Seguindo, pois, o seu caminho, o seu próprio caminho. Esse levita não está mais preocupado com o caminho de Deus, o que Deus deseja dele, o que Deus quer da vida dele, não. Ele não está preocupado com nada e com ninguém, a não ser consigo mesmo. Onde bem lhe parecer, ele fica. Ele se demora. É problema meu e de Deus. Um cantor, um pastor o convidou para cantar, e aí, conversando essa irmã, aí disse, mas qual igreja, né, que você está... Porque o seu pastor disse, eu não tenho pastorzinho aqui da terra, eu falo diretamente com JC, se referia ao Senhor Jesus Cristo. Eu falo com o JC e eu e ele falamos, eu não preciso desses pastorzinhos da terra. Quando ela me falou isso, pastor, ele disse que responde diretamente ao JC. Eu
Caramba, esse cara é bom mesmo, né? Esse cara é bom mesmo. Chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou, de onde você vem? Ele lhe respondeu, sou levita de Belém de Judá. E vou ficar onde melhor lhe parecer. Outra tradução diz, vou ficar onde quer que eu achar comodidade. Aonde você vai ficar, pastor? Onde eu tiver a melhor comodidade, onde me der luxo, grana, eu vou ficar aí. Não interessa onde Deus quer que eu sirva, o que quer que eu faça, eu vou ficar onde eu tiver comodidade. É essa a resposta do levita para Mica. Mica, que tem uma religião própria, feita por si mesmo, da sua maneira, no versículo 10, ele é rápido no gatilho. Ele olha e diz, eu conheço, não tem problema. Então disse Mica, fica aqui comigo, e ser-me por pai sacerdote. Rapaz, a melhor coisa do mundo é ter um pastor a tiracolo. E cada ano te darei 10 ciclos de prata, vestuário e sustento, casa, carro, a casa pastoral não é fraca não, carro para você, e se sua esposa quiser um carro também, a gente negocia, 100 ciclos de prata, terno Pierre Cardin, Hugo Boss, você escolhe. Esse levita olha e diz, falou meu coração, testificou. Eu acho, mas isso foi de Deus, isso aqui vai ter carro, vai, salário, casa. Rapaz, eu estou por conta mesmo. Eu estou por conta. Eu não preciso nem orar. Nem pedir conselho. Vai pedir conselho para quem? Peço conselho ao meu próprio coração. No 11, o levita diz que entrou na hora. Feito. Escreve no papel aí. Por quantos anos? Eu vou registrar no cartório, para não ter problemas lá, porque hoje em dia não pode se confiar muito em crente. Então você vai que eu vou lá para o cartório registrar, põe multa contratual também. E consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. 12. Consagrou Mica. Mica vai consagrando, né? Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. E olha o que Mica pensa no versículo 13. Sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Rapaz, quantas vezes eu fui tentado a ser pastor, bolsa tiracolo, de boas ofertas, de boas propostas. Uma vez uma irmã da igreja, a igreja no começo, aquela dificuldade de começo, pagar aluguel. E aí uma irmã telefona para minha casa onde estava e diz para minha esposa assim, o pastor está? Ela disse, não, ele foi trabalhar, está dando aula, mas à noite... Não, é só para avisar, para ele passar na minha casa pegar o dízimo, porque eu não pude ir à igreja. Fala para ele vir em casa pegar o dízimo. Só que minha mulher é crente pra caramba, ela disse, irmã, escute aqui, dízimo a gente entrega lá na igreja, se a irmã quiser ir lá entregar, tal. Mas pastor não vai ficar buscando dízimo em casa de crente, não. Se a irmã quiser, vai buscar lá em casa. Vai levar lá na igreja. E se quiser. Não preciso dizer o que aconteceu, né? Mas muitas vezes, os líderes espirituais se tornam reféns de Micas, que ficam sempre barganhando o salário, o soldo, a côngrua. Eles ficam barganhando, dizendo assim, fica aqui quietinho, ora por mim, pede para que Deus abençoe minha empresa, pede para que Deus abençoe, fica quietinho aqui, o resto é comigo. Não exagera na dose, não pega pesado na doutrina, fale aquilo que nós queremos ouvir, seja manso, não bata muito pesado, não seja duro. Caso contrário, você sabe. Vestimenta, casa, salário, você sabe como é. Hoje em dia está difícil arrumar emprego, não está? Ainda mais você, 20, quase 30 anos aí, só sabe pastorear. Falar muito grosso, já sabe o que acontece. Mas tem uma outra tribo, os Danitas, capítulo 18, versículo 1.
que eles estão buscando para si herança, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte herança. Aí enviaram os filhos de Dan 5 homens, dentre todos da sua tribo. E aí eles chegam à região montanhosa, versículo 2, de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitam. Versículo 3, estão juntos, reconheceram a voz do moço do levita. Os danitas estão lá para invadir e reconhecem a voz do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe para aqui? O que você está fazendo aqui? O que você tem aqui? Eles reconhecem o levita já tinha passado por muitas bandas. Sabe aquele moço que é conhecido em todo lugar? Ele já frequentou, tem no seu currículo mais de 100 igrejas. E o pessoal diz: o que você está fazendo? No 4 ele responde: assim, olha, Mica me deu casa, me deu carro, salário e tal, me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Eu não sirvo ao Deus Altíssimo, eu sirvo a Mica. O meu patrão é Mica, o meu chefe é Mica. Ele paga bem. 5. Olha a proposta dos danitas. Consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Rapaz, nós queremos invadir a casa de Mica, e mais uma região. A gente quer saquear aqui, porque a gente quer terra para a gente. Se é levita, ora aí, vê o que Deus diz. Vê se a nossa conquista vai ser bem sucedida. Vê para nós se o nosso negócio vai ser bombado. Ano passado, conseguiram gravar um pastor em Brasília orando por um soldo de corrupção. Receberam propina e aí o pastor foi orar, agradecendo a Deus por aquele dinheiro, aquela oferta generosa de corrupção. Os danitas estão na mesma concorrência do mercado. Estão na mesma pegada, estão na mesma moda. Ora aí para ver se o fiscal vai aceitar ou não a propina. O irmão chegou lá na igreja e disse: pastor, eu disse: pois não, tem uma pessoa aí, eu não vou dizer o nome, ela quer doar 500 mil para a igreja. Certo? Então ela quer saber como é que é. Eu disse: ela vai na hora da oferta, ela levanta e coloca a oferta lá e acabou. Tem a conta da igreja, ela deposita. É assim que a gente faz a coleta. Se não, pastor, o senhor não entendeu. Eu disse: por quê? É que ele dá um cheque de 500, o senhor tira o dízimo e devolve o resto. Eu disse: como assim? Ele dá um cheque de $500 mil, o senhor deposita, tira o dízimo, dá 50 mil, e o senhor devolve para ele 450 em dinheiro. Eu olhei para ele assim, e fiquei olhando para ele, será que ele está falando sério? É pegadinha, né? O que é? Câmera escondida. Aí eu olhei para ele e disse, aí eu falei para ele, não adianta, o senhor não ia aceitar. Eu disse: mas ele é teimoso, ele tem uma cabeça dura. Não precisa dizer nada não, pastor. Aí eu fiquei olhando para ele, virou as costas e foi embora. E eu fiquei pensando: mas isso é lavagem de dinheiro, né? Até eu que sou mais bobinho sei disso. Mas eu fiquei pensando se eu aceitasse. Aquela igreja lá é boa. Aquela igreja entra gente como esse levita. Essa igreja entra gente como Mica, como a mãe de Mica, que fazem religião do seu jeito, da sua moda, da sua maneira. E aí ele ora e diz: vamos ver se o saque de vocês vai ser bem sucedido. E no versículo 6, o sacerdote, o levita, diz: ide em paz, fica tranquilo, meu amado. Amados, podem ir, saqueiem, porque Deus vai prosperar a sua corrupção. Deus vai pôr a mão nesse sequestro, Deus vai abençoar esse assalto ao banco. Fica tranquilo, não entre em crise. E eles partiram, chegaram a Laís e viram que o povo que havia nela estava seguro. E assim era um povo confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa oprimisse. Versículo 8. Voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e eles lhe disseram: que nos dizeis? Eles disseram: disponde-vos e subamos contra eles,
porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Estais aí parados, não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado e a terra é ampla, porque Deus vos-la entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma. Partiram e foram armados, 12. Subiram, acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá. Versículo 3, dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. 14. Os 5 homens, veja agora, foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: sabeis vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal, há mandinga de crente, há pé de coelho gospel, e ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vê bem o que vai fazer. Eles têm medo de mandinga gospel. É uma religião mística, cheia de mistérios. Quando eu me converti, na minha igreja eu morria de medo de oração torta. Oração torta, tinha uma irmã lá que fazia oração torta, mas eu morria de medo, orava: Deus, me livra da oração torta. Oração torta é assim: você está indo e faz mal para a irmã pediu uma coisa para você, você disse: eu não vou fazer, e discutiu. Ela ia para casa orar contra você. Aí, na semana seguinte, se aparecia com o braço quebrado, perna torta, dor de barriga. Era oração torta. E eu lembro de uma irmã, uma japonesa, ela disse: Ricardo, e ela era mística demais. Ricardo, aquela irmã um dia telefonou para mim. E eu comecei a orar e clamar, disse: porque vai vir oração torta. E ela começou a falar umas coisas, eu só disse sim, e por dentro eu disse: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus. E quando ela desligou, eu comecei, dobrei o joelho e passei a noite orando, porque eu sabia que ela ia fazer oração torta para mim. Ela morria de medo e eu, por consequência, também. Uma vez um pastor fez uma oração torta, o irmão da igreja jovem brincando, e deu um toquinho no pé do pastor, o pastor tropeçou. Ele olhou e disse: essa mesma perna que você me chutou, vai ser a perna que você vai vir e vai pedir para orar, porque médico nenhum vai dar cura. E aí depois de uns meses ele aparece com um negócio na perna. Eu morria de medo, ficava lá, não mexe com esse pastor. Era oração. É aqui, toma cuidado, tem história sacerdotal, tem mandinga. Cuidado. Então foram para lá no versículo 15, chegaram à casa do moço levita, em casa de Mica, e o saudaram. 600 homens ficaram à entrada da porta. 17, porém subindo 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, estola sacerdotal, ídolos, imagem. Pode não ter significado nenhum, mas eu preciso de algo concreto. Eu preciso de algo místico para poder fazer aquilo que é errado. Eu preciso me apegar a alguma coisa, seja budismo, cristianismo, qualquer religião. Eu preciso me apegar à religião que me dê sorte, a religião que me faça ser bem-sucedido. É a história sacerdotal que Mica fez, é o ídolo fundido, seja o que for. Eu preciso me agarrar a alguma coisa. E eles se agarram a isso. E quando eles chegam no 18 e faz, o sacerdote, o levita, vem querer dar uma dura. Versículo 18. O que vocês estão fazendo aí, rapaz? Aí no 19 eles disseram o quê? Cala a boca, rapaz. Cala a boca. Põe a mão na tua boca e vem conosco. Nós sabemos quem você é. Cala a tua boca porque você não tem autoridade para falar nada. A gente está roubando. A única coisa que sobra é vem conosco. E Mica pagava para esse levita ser sacerdote na casa dele. Achando que esse sacerdote, esse levita, o pouparia, atrairia a sorte de Deus. E esse sacerdote, ele ainda quer por moral. Eu ouvi um apóstolo, depois que voltou dos Estados Unidos, e ele pregando e dizendo assim: veio um apóstolo aí que queria me dar conselho.
Senhor, não faça isso, agora que você voltou, reassumiu a igreja, não faça assim, não faça. Eu olhei para ele e disse, quem é você para me aconselhar? Eu sei quem é você, isso. Eu estou falando porque foi num programa ao vivo. Passou pela televisão. Até o outro sabe que é você, quer falar alguma coisa comigo? Põe a mão na tua boca, você não tem autoridade. Esse levita não tem autoridade nenhuma para falar. E mais, os danitas o convidam para que ele venha junto. Ó, faz que você não está vendo. Nós vamos saquear tudo isso aqui, obrigado. Nós vamos saquear. Faz que você não viu. Você não vai ficar sem emprego enquanto estiver com a gente. Teu salário está garantido, tua casa, fica tranquilo. Olha a proposta que fazem para esse levita. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem, a ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Rapaz, você está com essa igreja aqui há 10 anos, tem meia dúzia de famílias. Se você for conosco, a nossa igreja já está com mais de 1000 pessoas bombando a cidade. Você vai ser pastor, você vai ser o líder dos jovens. Você vai poder fazer carreira solo. Nós temos gravadora. Você vai poder gravar. Nós estamos comprando uma rádio. Você vai, o dom que você tem não é para ficar minguando nessa igrejinha. Eu comecei a igreja depois de uns anos, veio o pastor e disse, quantos membros está a tua igreja? Eu disse, ó, lotado, nós já estamos há 6 ou 7 anos, 5 anos, 6, lotada tem umas 50 pessoas, está saindo visitante, Deus derramando poder, lá tem umas 50. Ele olhou para mim e disse, Paz, você não sabe não. Eu vou precisar aceitar com você para te ensinar a encher a igreja. Rapaz, você não pode ser assim, isso é muito ingênuo. Vem aqui, marca um dia, eu vou te ensinar, nós vamos lá, nós vamos arrebentar. Eu fiquei olhando para ele e disse, obrigado, você é muito bondoso, né? Além de, com esse dom fantástico, você disse, não, enche qualquer igreja aí, pode pegar aqui que nós vamos. Fui convidado a fazer um programa de rádio, aí chegou um outro e disse, olha, o senhor é o quê? Eu disse, eu sou professor. Tá. Para mim não tem isso aqui não. Você quer, eu loto tua igreja, vem aqui que nós vamos, marca o dia aí que nós vamos, eu vou lá e vou arrebanhar. Com esse cara, eu sempre achei que Deus dava o crescimento, né? Mas com eles tudo é muito fácil. Você vai ficar minguando aqui, resistindo, sendo obediente, fiel para quê? Constrói logo a rampa do palácio, sobe, você tem a promessa, e etc, etc. E depois dessa proposta indecorosa, veja o que acontece no versículo 20. Então se alegrou o coração do sacerdote. Ele olha e diz, rapaz, sabe que você tem razão? Eu sempre tive essa promessa, eu preciso pegar uma igreja que bombe mesmo. Uma igreja que faça um reteté violento. Vamos para lá. Se alegrou o coração do sacerdote, tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Quando eu li isso, eu fiquei imaginando aquele sacerdote, aquele levita. E a Bíblia Sagrada, ela escreve de uma maneira assim, o autor de uma maneira primorosa. Ele pega o éfode, os ídolos, a imagem e entra no meio do povo. Ele é mais um no meio do povo, mais um igual, perdeu a sua identidade, perdeu o propósito de vida. Ele entrou nas regras do mercado. Ele agora é levado, ele perde totalmente a relevância. Ele não tem relevância, ele é só mais um. Ele é só mais um de tantos. É só mais uma religião, é só mais uma igreja. Ele perde completamente a relevância a partir do momento que ele perdeu a sua identidade. Que ele negociou.
O sacerdote que se permite servir e comercializar a vários deuses acaba se tornando como um deles. Mercadoria ser conquistada, roubada, levado e disputado de um lado para outro. Ele se transforma numa mercadoria. Ele não tem mais valor, ele tem preço. Ele não sabe mais qual a razão da sua fé. Ele não sabe mais por que ele está naquele lugar. Ele não sabe mais por que ele serve. Ele não sabe mais. Agora ele tem o seu preço porque perdeu o seu valor. O que melhor ele conseguir, conseguiu. Ele está à procura do melhor salário, à busca do melhor preço. Ele é mais um no meio do povo. O líder espiritual não pode perder isso. A sua identidade, a sua vocação, o propósito para o qual ele foi chamado, aquilo que Deus o levou. Porque as tentações são muitas. As tentações são muitas e muitas e muitas. E quando ele é confrontado, quando ele é colocado na parede pelos danitas, Mica percebe que era o mais fraco. Ele abaixa a cabeça e volta rendido para sua casa. Lá no versículo 27, diz: levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera. E chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram. Quando os danitas confrontam Mica, ele também está disputando a lei do mais forte. Ele olha e diz: os danitas são mais fortes, perdi o sacerdote, perdi a igreja, perdi os ídolos. Leva, vocês são mais fortes, é disputa, é concorrência. Não tem como. A lei do mais forte, a dura regra do mercado, não permite que os poderosos sejam vencidos. Que vença o melhor. Que vença o melhor. Mica, você é mais forte agora? Compra um sacerdote. Os danitas vêm, são mais fortes? Compram um sacerdote. O fiel, assim como o sacerdote moderno, corre também o sério risco de tornarem a religião, o sacerdócio e a fé numa mercadoria de consumo, transformando-se em consumidores da fé e da religião. Eu tenho uma teoria muito particular, mas eu fico imaginando. Eu li uma reportagem onde uma criança, a partir do momento que ela é gerada, os 9 meses, ela consome mais do que um adulto. Os pais começam a fazer reforma no quartinho do futuro bebê, começam a estocar fralda, começam a modificar o plano de saúde, começam a ver a cortina, o bercinho, a mamadeira, e ele consome mais do que um adulto. As lembrancinhas da maternidade, etc. Depois eu li uma outra reportagem sobre aqueles de um desenho, Teletubbies, que aparecia lá, lá, e ficava. E quando foi tirado do ar, uma pedagoga deu uma entrevista, ela foi uma das criadoras, tinha um pedagogo, um sociólogo, um marqueteiro, e ela disse: não entenderam a proposta do Teletubbies. O Teletubbies não tinha muito diálogo porque ele foi feito para crianças de 0 a 2 anos. Então ficava o sol com a carinha de bebê, sorrindo, e ficava aqueles movimentos, que ela disse, foi feito para crianças de 0 a 2 anos. Quando eu li aquilo, ela falou a cifra de quanto se investiu, não sei quantos milhões de dólares. E eu fiquei pensando, caramba, tem gente pensando em crianças de 0 a 2 anos para consumir. Crianças de 0 a 2 anos já consomem. Crianças no ventre da mãe com 9 meses consomem mais que um adulto. Aí depois, com 4, 5 anos, começa a ser o vestidinho, o não sei o que do Ben 10, a orelha do Mickey, o coçador de costas do Pluto, e assim vai. E está consumindo, consumindo, consumindo. Ele consome, chega à idade adolescente, ele começa a desejar consumir. Ele consome um Nike, consome um tênis
Alfa 2X0, uma camisa, um iPhone, não sei o que lá, e ele está consumindo. Aí ele sabe, se ele não puder consumir muito, ele sabe que ele pode consumir corpos. Aí ele pega uma menina e leva para o motel e consome o corpo dela. E ela consome o corpo dele e no dia seguinte, qual é o problema? Nós consumimos. E assim ele vai nessa rota de consumo. Aonde ele para? Vocês já viram, por exemplo, os esportes radicais? Ele vai, salta de uma montanha, chega lá, ele é preso por um elástico e quase... Aí ele sai, e aí ele diz, é muita adrenalina, muita adrenalina. Quando é que a adrenalina é jogada no corpo? Quando o corpo está em risco, beirando a morte, é lançada adrenalina, o cara sai correndo. E cada vez mais esportes radicais, pendura pela cabeça e vai de uma montanha a outra, corre o risco, o outro vai fazer um cordão e ele fica se equilibrando numa altitude. E cada vez mais adrenalina. Há alguns anos atrás, passou um filme, parecia bobo, mas eu fiquei pensando nisso. Era um grupo de estudantes norte-americanos numa universidade, estudando medicina numa das melhores universidades de medicina da América. E eles descobriram uma experiência onde eles induziam coma, e aí nesse coma eles começaram a gostar disso porque eles ficavam perto da morte. Se eu não me engano, com a Julia Roberts. E o mais riquinho de todos ali, que tinha um carro bonito, tal, ele começa a gostar muito de ter essa experiência com a morte. Os outros precisam segurá-lo, porque ele podiam ficar, 1 minuto, ele queria ficar 2, ficou 2, ele queria ficar 5, 5 ele queria ficar 10. E eu fiquei pensando, uma juventude como aquela lá desse filme, arque-quaque, multibilionária, como o Tio Patinhas, já consumiu tudo quanto é brinquedo, viagens, mulheres, carros, piscinas, clubes, casas. O que falta ele consumir? Qual drogas? Qual é a última coisa que ele pode consumir? A morte. Não tem mais nada o que consumir. Ele já consumiu tudo. E naquele filme mostrava aquele cara querendo consumir a morte. Por quê? Eu quero consumir tudo. Como chega um consumidor na nossa igreja, e que ele, desde criança, quando estava no ventre da mãe, consumindo, o pastor põe a mão no peito dele e diz, rapaz, aqui não é assim. Ele diz, mas eu quero consumir ministério, eu nunca tive um ministério, eu quero um ministério. Não, aqui não. Aqui você tem que esperar, como o Ari falou de manhã, você tem que esperar no deserto quando Deus lhe colocar. Quem é você para dizer que eu não posso consumir? Eu tenho dinheiro. Ministério não é moeda de troca, aqui não. Ele vira as costas e vai na igreja do vizinho e consome ministério. Consome o título de pastor, consome tudo. O que é que barra esse cara? O que é que vai barrar? O que mais tem ele para consumir? E eu termino, que o tempo também está terminando, com o Noé. Diz que quando isso acontece, nossas vidas se tornam absurdas. Palavra vinda da raiz latina surdus, que significa surdo. Quando, entretanto, aprendemos a ouvir Deus, nossas vidas se tornam obedientes. A palavra obediente vem do latim audire, que significa ouvir. Qual é a única maneira de resistir a essa pressão? Terminando tudo o que falamos, é ouvir e obedecer a voz de Deus. É, ao invés de se tornar surdos, se tornar audire. Alguém que ouve a voz de Deus e obedece a voz de Deus. Se for para ficar 40 anos no deserto, ou 40 dias, ali eu ficarei enquanto Deus não falar. Porque assim que Ele falar, eu ouvirei. Obedecerei a sua voz, o seu comando.
e irei aonde Deus deseja que eu esteja. Estarei aonde Deus desejar que eu esteja. Independente do soldo, independente do status, independente dos danitas, de Mica ou dos levitas. Eu vou estar onde o meu Senhor deseja que eu esteja. E uma vez eu vi um testemunho de um missionário, que ele dizia que estava numa região, eu sempre repito porque me marcou muito esse testemunho. Ele estava numa região e estava prosperando, Deus estava abençoando muito, as almas estavam sendo ganhas e tal. E aí Deus começou a pôr uma inquietação no coração dele para que ele fosse em uma outra região. Ele conversou com a sua liderança o apoiou, etc, etc. Ele disse, vai. E ele foi para esse lugar. E quando ele chegou nesse lugar, as coisas se tornaram muito difíceis. Muito difíceis. E ele começou a entrar em crise. Ele diz, Deus, por que o Senhor me mandou para esse lugar? Essas pessoas não querem saber do Senhor, isso aqui não vai para frente. Eu estou aqui orando, e numa dessas crises, quando ele percebeu que as pessoas não só estavam no pecado, mas como amavam o pecado, aí ele entrou numa crise e disse, Deus, eu estava lá, para que o Senhor me enviou para essa gente? Esses homens e essas mulheres amam o pecado, eles querem ficar nessa lama, eles não querem sair daqui, eles estão, para que eu estou aqui? Começou a questionar, e numa dessas crises, no meio da noite, ele ouviu a voz do pastor no seu coração, quando ele questionava por que Deus o havia mandado para aquela gente, ele ouviu a voz de Deus dizendo, eu não te mandei aqui por causa dessas pessoas. Você está aqui por minha causa. Eu quero você aqui. Não foi em primeiro lugar por essas pessoas. Você está aqui por mim. Ele disse que quando ele entendeu isso, que ele estava naquele lugar não por causa daquelas pessoas, mas porque o seu Senhor o queria ali, que aí o ministério dele começou a mudar e começou a se tornar relevante. Quando ele entendeu que ele tem que estar aonde Deus deseja que ele esteja. Baixe sua cabeça por um instante. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, um homem cheio do Espírito Santo de Deus é um homem obediente. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem que ouve a sua voz e de pronto obedece. Uma igreja relevante, cheia do Espírito, é uma igreja que recusa seguir a lei do mais forte, a lei do mercado. Antes, inclina a sua alma para ouvir ao único que merece ser ouvido e obedecido, que é o Senhor da igreja. O único que tem autoridade sobre a igreja. O único que tem toda a autoridade. Como dizia Zinzendorf, temos uma só paixão, Ele, somente Ele. Agradar o Senhor da igreja. Esse é o nosso desejo. Ajuda-nos a resistir às tentações, às pressões. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém.